Oi, pessoal, estou eu aqui de novo, junto ao meu canal, com mais uma história para a gente aqui analisar. Sempre trazemos sem julgamentos, mas sempre dizendo que a experiência do outro, a história do outro, muito nos ajuda, se nós desejarmos, né? Às vezes, a vida está sempre nos convidando a experiências e nos vemos tolhidos de determinadas atitudes porque desconhecemos que é muito natural dentro desse nosso quadro de evolução. E aí a gente vendo a história do outro, a gente pode ver o que nós podemos fazer e acendemos luzes, inclusive às vezes dentro do íntimo da nossa alma, porque temos essas inspirações. Cada um de nós, se a gente não acredita, não existe o menor problema, mas que é fato, é fato. Todos nós temos a nossa alma, o nosso espírito, as nossas experiências, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Quando vemos situações, quando olhamos pessoas, registramos emoções que muitas das vezes naquele momento desconhecemos. E aí entramos no campo da reencarnação, que para mim é muito claro, é muito aceitável, tem muito bom senso na minha vida, por várias experiências que eu já passei. Mas como nós falamos aqui, o nome desse canal é Fala que Você Se Cura. Por quê? Porque foi uma inspiração que eu tive ao desenvolver esse canal, querendo dar caminho a passos ainda devagar, mas não parado. Porque eu estou sempre convidando a vocês para se inscreverem no meu canal, para compartilhar o material que eu aqui trago, porque é do meu coração ajudar a humanidade. Isso para mim é claro. Eu oro, ontem mesmo saímos para um dia de cura. Eu há muito tempo tirei as pedras das minhas mãos e querendo conhecer, buscar o novo. E fui para uma imersão de poucas horas, numa constelação familiar. E como tive ganho? Primeiro, vendo a experiência do outros, nesse caso, era só de mulheres, né? Íamos ver como está a situação do nosso feminino e do nosso masculino, porque todos nós carregamos. A terapêutica emocional ela é enorme, tem muito ainda o que se desmembrar, muito ainda do que nós estudarmos, muito ainda da nossa compreensão, da nossa apreensão. E a gente se soltar para tal. E aí onde eu fui, olha, foi maravilhoso. Já percebi que voltei outra mulher, porque todos os dias somos diferentes, em algum grau, se assim desejarmos. E aí fui vendo a fala de um, a fala de outro, da terapêutica, que é a minha praia, como terapeuta holística também que sou, mas o que me move, o que me traz nesse canal é a estudiosa, a buscadora do comportamento humano que eu sou. Por quê? Porque busco ser uma pessoa melhor, amenizar, transmutar os meus conflitos. E não podemos alçar outros voos, nos tornarmos pessoas melhores se não mergulharmos no autoconhecimento, que é muitas vezes muito doloroso. Ver na fala de Jung as nossas sombras, que são aquelas dificuldades que nós trazemos que nós nem admitimos. Mas não tem como nós vivermos em melhor estágio de nossas vidas se nós não identificarmos com terapeuta, com psicólogo, nos estudos, orando, nos abrindo, vermos essas nossas dificuldades e ver o que nós podemos fazer para melhorar essa situação. Para isso estamos mergulhados na carne, para uma correção espiritual. Somos espíritos, meu irmão. Não nos enganemos mais em relação a isso. Não fiquemos mais nessa inércia. Até quando vamos, de fato, entender que há algo maior do que nós, do que só isso que nós vimos aqui, nos regendo, nos convidando para uma vida espiritual,
uma vida socialmente, onde nós possamos nos olhar como os irmãos, nos cuidarmos mais, porque estamos no momento caótico de nossas vidas. Só não vê quem não quer. E até onde mais nós vamos continuar vivendo distanciados da nossa essência, dessa nossa conexão com Deus. Então vamos para a nossa história, que é o maior cerne desse canal. Nós trazemos histórias porque vemos a dificuldade do outro de se colocar por diversas razões, né? Que a gente tem as nossas experiências, porque eu tenho vergonha, porque eu tenho medo, porque eu não quero, porque eu não vou machucar, por quê? Porque eu vou perder, por quê? E hoje é a história de um casal. Eles estão aí por volta dos seus 35 anos, 34, por aí. Ele saiu de uma relação já complicada, com uma mulher com muito mais idade do que ele, onde eu pensava, né, e também ele achava, de trazer mais uma maturidade. Mas não foi bem o caso. Porque a idade cronológica, ela não vai te falar da tua idade espiritual, da tua maturidade espiritual. Porque já dissemos aqui em outro vídeo, tem pessoas com 60 anos aí com uma mentalidade de 20. Já vemos jovens com 20 anos, sabe, numa maturidade que nos deixam assim boquiabertos, com tanta beleza. E aí encontrou uma menina, ainda estava dentro dessa relação, que estava se acabando, e engrenou nessa relação. E foram lá viver. Não demorou muito tempo, resolveram que iam morar juntos. Porque ela já estava num quadro meio perturbado, de que não engravidava, de que a idade, de que isso, de que aquilo. É com ela, não temos condição de avaliar isso. É fala dela. E aí engravidou, sem um planejamento, sem se conhecer direito, porque vemos aos poucos, através de pessoas mais experimentadas do que nós, que estão mais à frente desse assunto do comportamento humano, que o namoro e o noivado não foi um invento qualquer. São coisas de Deus, porque nesses estágios nós vamos de fato conhecendo o outro. E hoje está tudo tão apressado, mas está tudo bem, né? Cada um é que sabe de si. Apenas trazemos aqui esse ponto para poder nós refletirmos quando ingressarmos numa relação. Ocorre que a relação já começou. É complicado, a gente sabe que relação de namoro, que relação de noivado e relação de casamento, né, as coisas vão complicando. A gente sabe que são relações complexas, às vezes difíceis, né, de nós atravessarmos. E aí veio logo uma criança. E aí começou. Mas qual que foi o estouro da situação, né? Ela, na sua imaturidade, ele também, foram ali levando, aí começaram a chegar os conflitos, né? E aí a questão financeira, porque ela está num patamar muito alto, né? Segundo os estudiosos e pesquisas de nível de separação. Às vezes as pessoas até se gostam, mas o financeiro, quando ele começa a desgringolar, ele vai dando ruim, as pessoas se separam sim. Existem muitos relatos disso. E aí esta menina, ela é conflitada com a relação do casamento, do filho. Ela estava sempre querendo viajar. A gente sabe que é maravilhoso, né? Você troca energia, você vê pessoas, você sai de um campo magnético, né, do teu lar, que às vezes não está muito bom. Enfim, traz coisas maravilhosas. Mas a parte financeira estava complicada. E o que estava acontecendo? Por que esse assunto também cabe neste canal, que tem o nome de Fala que você se cura? Conversa. Conversar é tudo. Se você não fala para o outro o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você está achando, da maneira que você consegue, ainda que seja de uma maneira descabida, dentro de um equilíbrio, está valendo a pena. Até que a gente possa alcançar esse patamar que eu estou buscando profundamente. Porque também sempre fui pavio curto. Não estou 100%, percebo em mim, mas estou
galgando ainda que devagar, para que nessas minhas discussões, nesse meu me colocar, eu possa trazer umas verdades com açúcar, com mais serenidade, com mais acerto. E na história desse casal, ele não estava conseguindo dizer para ela que não tinha dinheiro para viajar, embora ela tivesse acesso à conta dele. Mas ela parece que não queria ver, porque ela estava em conflito também com a alma. Ela estava querendo uma solução e a gente fica às vezes assim, perdido. Mas ele, olha o que é você não conversar. Ele não foi nem por vergonha, porque às vezes já vi isso, o homem com vergonha de falar, né? Ah, para a mulher que está sem dinheiro e tal, não. Mas ele falou que se fosse falar isso para ela, traria tanto aborrecimento, que ele foi levando. Por quê? Porque ela ficava azeda, na linguagem dele, né? Ela ficava logo chateada, ela ficava logo nervosa, e ele também já tinha ido para médico, porque ele estava passando mal, né? O corpo já estava reclamando do emocional dele, embora ele tivesse sido indicado para buscar uma terapia, né? Porque o médico concluiu que era um quadro de ansiedade, a vida que ele estava levando, então, até um clínico geral que foi, né? Mas o cara bem inspirado, porque a gente sabe que não são todos, né? E aí ele não falou para ela. Aí foi fazendo força, né? Tirando de onde não tinha. E aí ela estava sentindo alguma coisa, mas ela queria resolver um problema dela, porque às vezes nós somos assim, né? Muito individualistas. A gente quer resolver aquilo porque também a gente às vezes está com vontade, sabe, de fazer alguma coisa e não quer olhar. Nós não queremos olhar ali a causa da situação. E ela foram viajar. Ocorre que no meio dentro da viagem lá, nos comes e bebes, ele estava ali, mas ele estava ali voltado para as questões dele em casa, né? As contas e tal. Como eles conversavam muito, ele resolveu soltar, né? Mas sabe o que eu achei interessante? Quando ele falou para ela, olha, eu tô com essa questão, eu vim para não te aborrecer, não é que eu não quisesse, também tô precisando muito, mas nós estamos com muitas contas, nós não poderíamos fazer essa viagem. Ela falou que no íntimo ela sabia, mas ela também estava cansada emocionalmente, sabe? Ela estava cansada fisicamente. Ela também julgou para o corpo uma doença no útero. É por isso que nós falamos, meus irmãos, como é importante você falar, como é importante a terapia, como é importante nós buscarmos tantas coisas que o universo tem oferecido para nós. Olha, eu sou reikiana também, eu gosto do reiki. Sabe, eu gosto de passes, eu gosto de constelação familiar, eu gosto de imersões. Isso já me trouxe tantas curas. E também esse é um parênteses que nós podemos abrir. Nós podemos nos ajudar com isso. Às vezes nós estamos numa religiosidade, sabe? E criação, e crença. Olha, tanto ainda que a gente precisa resolver, mas muito disso ajuda. Conversar, sabe, com uma pessoa que você confie, com uma pessoa que você veja que é desprovida de tanto preconceito, sabe, se mais aberta, ela precisa falar. Tem tanta gente doente, tem tanta gente somando quisto, câncer, gastrite, ansiedade, porque não fala, porque não se coloca, porque vão me reparar, porque vão me julgar. Olha, nós somos todos iguais. Estamos todos nesse grande barco, chamado Terra, querendo nos tornarmos pessoas melhores, doentes em algum grau. Mas nós precisamos encontrar essas almas e nós precisamos abrir os nossos olhos, meus irmãos, para nós sermos essas almas. Eu tenho falado isso comigo. Eu estou aqui com o meu coração aberto, sim, porque eu também estou aprendendo muito, eu também estou precisando de tantas curas, mas trazendo esse material, nós podemos abrir, talvez não seja o seu caso,
mas pode ser o caso de muita gente. Não nessa questão específica, mas eu não falei e eu me dei mal. E aí ele contou tudo, né? Ela falou assim, eu sabia, no íntimo não falou para ele. Mas ela falou assim, nossa, eu fui egoísta porque eu queria tanto resolver uma situação minha e acabei não vendo. Graças a Deus, os dois querem continuar na relação. Só que ela, pelo que a gente vê assim, ela é mais complicadinha. Ele é mais aberto para uma conversa, sabe? Ele é mais flexível. Ela tá ainda num quadro assim, sabe? Meio doentio, ainda tá assim um pouquinho atormentada, com várias questões que a gente não dissolve assim. Mas ela falou assim, poxa, eu poderia ter falado com ele lá, nós poderíamos ter ficado em casa, eu poderia ter conduzido essa situação, porque é bíblico. A mulher sábia edifica o lar. Ah, Maria Dilma, mas eu não sou essa mulher sábia, mas nem eu. Mas eu estou buscando através dos estudos. Eu leio a Bíblia, por exemplo, isso é uma fala bíblica. A Bíblia, ela é uma história sagrada de todos nós. Então há muito que nós aprendemos ali se nós desejarmos. Então é aprendido muito também junto à Bíblia. Então ela sabia que no fundo, mas ela queria resolver aquela situação. Meus amigos, muitas das vezes a gente precisa renunciar a algumas questões. E aí arrumaram, né, mais uma conta, mais dívidas, se aborreceram, lá amenizaram um pouco, mas ele ficou se cobrando enquanto homem, por que ele não se posicionou, por que ele não deu um basta naquela situação, e buscando ela, né, para, às vezes, nós precisamos, eu tenho reparado isso também, preciso trazer aqui para vocês, às vezes nós precisamos deixar também de ser menininhas, sabe, menininhas, e nos voltarmos para ser mulheres, também de atitudes e de comportamentos mais adultos. Renunciando, sim, a algumas questões para não complicarmos um quadro que já está complicado ainda mais. E homens também, deixarem de ser também menininhos e serem homens. Homens com H maiúsculo. Eu acho que isso é um resgate da humanidade. Muitas relações perdidas aí por conta disso. Mas aí ela falou, pois é, e acaba essa fala, né? A mulher sabe edificar. E aí voltaram, não completaram por conta de gastos, mas ela, de alguma forma, né, deu uma saída, avaliou e falou que ia repensar na vida e nas atitudes dela, né? Um filho na situação que toda hora adoece. A gente sabe do quanto que eles estão atentos de que são o espelhamento do que tem dentro de casa, né? Principalmente pai e mãe. E olha só, não sabe ainda que caminhos tomar. E tá tudo bem com isso. Muitas das vezes eu me vejo assim, muitas das vezes nós estamos assim nessa situação. Não sabemos fazer o que tomar. E aí, um recurso enorme, gente, um recurso grandioso, a oração. Como eu tenho sido agraciada com as orações, como eu tenho sido ajudada, como eu tenho reparado. Mais ou menos uns 2 anos e meio para cá, eu fiz um curso, eu sou a mulher dos cursos, porque eu amo estudar. Porque não tem outro meio, gente, de nós nos curarmos. Conhece a verdade te libertará. Isso é um dito divino, um dito de Deus, de Jesus. Aí nós vamos entendendo, poxa, mas como é que eu vou fazer a partir de agora? E aquilo que eu já falei aqui em outros vídeos, tirar as pedras das mãos. Uma outra técnica é nós vermos pessoas naquela situação, naquele quadro, mais resolvido que nós, e nós imitarmos, literalmente. Nossa, essa pessoa é feliz aqui nesse campo. Então eu vou caminhar por ali. É seguro. É seguro.
Então, essa busca constante de nós. Então, a oração, quando eu fiz esse curso e vim entender melhor o poder da oração, eu fui buscando essa conexão, sabe? Eu fui ficando mais calma, eu fui me serenando, eu fui escutando mais a voz de Deus, a voz da espiritualidade, de anjo da guarda, de guia espiritual, de divindade, de centelha divina, o que você quiser chamar. Mas existe, gente. A gente precisa, às vezes, desacelerar, nos acalmarmos, pensarmos um pouco. A meditação é algo maravilhoso que está em alta. Às vezes, nem falarmos nada, só pararmos e ouvir, dar uns nãos, dar uns sims, sabe? Às vezes, compactuar mais, com o bem, com o social, às vezes nos recolhermos, mas buscarmos Deus. Senhor, eu não sei que caminho tomar nesse momento, porque eu não consigo enxergar uma saída. Deus, me mostra como eu conduzo essa situação que está me trazendo tanta dor. Meus irmãos, quem me conhece sabe que eu não sou mulher de mimimi, que eu não sou mulher de conversa fiada. Eu garanto a você que essa resposta chega. Eu garanto a você, porque eis aqui na sua frente uma prova disso. Uma conversa com uma pessoa, um livro pode te chegar, um vídeo, uma situação na rua, uma frase na rua. Mas nós precisamos também estarmos atentos à vida. Porque às vezes nós pedimos, a coisa chega, a gente nem lembra de agradecer. E é isso que eu queria compartilhar com você hoje. Fala que você se cura. Conversa com Deus. O poder da fala, o poder da oração, o poder de você se abrir, o poder que a ciência está trazendo quando nós em oração trabalhamos esse centro de força, esse lóbulo frontal aqui, porque é a nossa conexão com o alto. Vamos desobstruindo essas energias obscuras de preocupação, de raiva, de medos que eu não dou, de desânimo, e eu vou buscando essa conexão com Deus. Outra situação que você pode usar, que vai te ajudar muito, que me ajudou muito, que me ajuda muito, é a água fluidificada. Você pode fluidificar sua água na sua casa. Você pode pegar um jarro, você pode pegar uma garrafa, um copo, e algumas denominações nos falam até de uma jarra azul. Eu uso muito aqui na minha casa, porque olha só, a casa espírita tem água fluidificada, a igreja tem a água que é benta, a igreja evangélica também eu vejo pastores pegarem a água para orar. O nosso corpo ele é composto na maior grandeza de água. Nós temos experiências aí de pessoas trabalhando a fala junto à água, e as suas moléculas elas mudam dependendo do que você vai falar, quando é de amor, quando é de raiva. Então você pode pegar, olhar para o céu, mentalizar Maria, Jesus, quem você desejar. Deus, frutifica essa água para mim. Trabalhe essas partículas porque quando eu beber, elas trabalharem as minhas células. Porque temos trilhões de células. Nós podemos imaginar, me veio essa semana, como um download do céu, de nós imaginarmos, sabe esses emojis que nós usamos no WhatsApp, para a gente poder ver que está feliz, que está sorrindo, imaginar que dentro do nosso corpo físico tem um monte daqueles emojis visualizando como se fossem células, sorrindo, brincando, aumentando esse meu campo vibratório, melhorando meu corpo físico, também podemos usar, se assim desejarmos. E bebermos essa água. Entre o céu e a terra existem mais mistérios que nós nem podemos imaginar. Então esse é o nosso vídeo de hoje, é a nossa história. Converse, meus amigos. Não fica engolindo as coisas. Da melhor maneira, se acalme, vai lá e fala, eu preciso que você me ajude.
Olha, eu preciso falar com alguém, preciso conversar. Olha, eu estou com essa situação, você tem uma luz que eu não estou tendo. Sente, pede uma oração a Deus que o auxílio chega. E não deixa de compartilhar esse vídeo. Não deixa de se inscrever nesse canal, porque o YouTube ele trabalha assim. A partir do momento que tem like, que tem inscrições, que tem compartilhamento, que tem comentário, ele entende que o material é relevante. Eu sei que é. Eu lido com pessoas, eu vejo. Ainda agora há pouco conversava com uma pessoa num quadro complicado. Mas a pessoa tem que desejar sair dessa situação. Nunca vai ser o terapeuta, nunca vai ser o médico. Não, vai ser sempre eu, porque a ajuda está dentro de mim. E eu preciso me abrir, querer mudar, para que a ajuda chegue e faça toda a terapêutica que precisa ser feita. Mas eu preciso concordar. Eu preciso me determinar, eu preciso ter constância naquilo. Não é uma oração, mas a oração constante. Eu oro todos os dias. Às vezes, 3, 4 vezes, dependendo da minha necessidade, do que eu senti, porque eu percebo as benesses chegando ao meu coração. Ainda mais dentro dessa situação que todos nós estamos atravessando. E eu não estou falando com você de um lugar de conforto. Eu conheço dores enormes. E aí fica assim. Se inscreve aqui no meu canal, caminha junto comigo nessa jornada, traz a tua história. A gente pode ajudar aí um monte de gente. Deus abençoe grandemente você. E te aguardo aqui semana que vem. Beijos.